Gente, se tem um assunto que domina, inclusive rodinhas de conversa, muitas dúvidas e muita gente sofrendo, é crise de ansiedade e crise de pânico. Você sabe qual a diferença entre as duas? Você sabe como agir nessas horas? Então você vai saber agora. Esse é o nosso bate-papo de hoje no Mente Sã, Vida Plena. Mente Sã, Vida Plena, com Renan Fileto. E de tênis vermelho está aqui comigo Renan Fileto. Tudo bem, Renan? Bom dia. Ainda bem que eu não dependo da moda, né, Paty? Não, você está super moderno, tá bem bonito. Tudo bom, Paty? Tudo bem, Renan. Renan, é o que a gente ouve bastante, né? Parece uma epidemia, não sei se eu estou exagerando, mas de pessoas com crise de ansiedade e talvez mais ou menos com crise de pânico, é isso mesmo? A ansiedade, ela tá já há bastante tempo, infelizmente, como um dos quadros que mais incapacita. Então, quando a gente fala de incapacitar, a gente está falando do quê? A pessoa não consegue ter a vida dela no trabalho, não consegue ir para a faculdade, não consegue ter uma vida social. Então, incapacita a pessoa em várias áreas da vida. Então, assim, não à toa um prejuízo é tão grande, porque consegue fazer com que a nossa vida paralise em diferentes esferas, né? Qual a diferença entre ansiedade e pânico? Então, ansiedade, Paty, é um quadro, né, um sentimento, por assim dizer, que tá ok. Todo mundo tem, faz parte da vida. Quando a gente vai ter um evento importante, é normal estar ansioso. Tá tudo certo. Quando que a ansiedade é um problema? Quando a gente começa a antecipar tanto esse evento que a gente não consegue fazer coisas no presente. Então, por exemplo, eu tenho uma prova na semana que vem, sexta-feira que vem, por exemplo. Hoje é segunda e eu não penso em outra coisa mais. Atrapalha as atividades que eu tenho na minha vida. Entendeu? Então, quando eu falo de ansiedade, tá tudo bem ter ansiedade. A intensidade que é complicado e o pânico também tem a ver com essa intensidade cada vez mais alta. O pânico é quando a ansiedade chega num ponto limite ou não? Eu acho que dá para dizer assim. Qual que é a diferença, por exemplo, de uma crise de ansiedade e a crise de pânico? A crise de ansiedade, ela costuma ser um pouco mais branda. Lógico, ainda é muito difícil de lidar, ainda é muito desagradável, mas ela é mais branda. E normalmente, Paty, a gente consegue saber mais ou menos o que está causando. Então, uma pessoa que teve uma crise de ansiedade, até na clínica acontece muito isso. Paty, você teve uma crise? Por quê? Você sabe me dizer? Eu estava na situação tal, eu estava pensando em tal coisa. Verdade. É mais rastreável, por assim dizer. Quando alguém tem uma crise de pânico, às vezes acontece com a pessoa dormindo, entendeu? Nossa. A gente não identifica um gatilho, porque é quase como se fosse do nada, é uma coisa mais neurológica mesmo. Mas os sintomas são parecidos? São parecidos. O pânico, ele é mais intenso. Então, assim, até quando a gente for falar daqui a pouquinho sobre o que fazer, a ansiedade, ela costuma ser mais fácil da gente se recuperar, voltar ao normal. O pânico, não. O pânico, aquele sintoma, ele vem num nível muito extremo. Quais sintomas, Renan? É legal falar, Paty, que nos dois casos a gente está falando de uma resposta que o nosso corpo tem, como se ele tivesse uma ameaça, um risco muito grande. Né? Então dá um bizil, né? Dá uma interpretação errada do nosso corpo e ele começa a agir como se um predador fosse atacar a gente, alguma coisa desse jeito. Ou seja, coração dispara. Coração dispara, a pessoa pode suar frio. Tá? Por que o coração dispara? Porque é para bombear o sangue pro músculo da perna e o do braço, caso a gente tenha que correr ou lutar. Menino do céu, olha como que é o nosso organismo, né? O coração, por que a gente começa a respirar cada vez mais rápido? Porque é para oxigenar os membros também. Então, tudo que a gente tem numa crise de ansiedade e de pânico tem a ver com o nosso corpo achando que a gente vai ter que fugir ou lutar pela sobrevivência. E o pânico, acho que a gente tem uma sensação de morte bem forte, né? Tipo, vou ter um ataque cardíaco aqui, vou cair dura. Exatamente. A grande coisa que o pânico se diferencia, além da intensidade, é que ele é muito fixado na questão do peito aqui. Então é muito comum, por exemplo, uma pessoa que vem pra gente, pra terapia, né? Só que antes ela passou no cardiologista. Porque teve um dia que ela sentiu um peso, um aperto no peito, e ela falou, tô infartando, né? Meu Deus. Foi no cardiologista, fez o eco, fez todos aqueles exames, e o médico falou, tem nada no coração.
E aí a gente vai investigar, viu, mas teve algum dia, aí a pessoa conta, não, eu tive uma crise e tal. Porque é isso, o pânico, ele é muito concentrado no peito, assim, a gente sente um aperto mesmo. Eu tenho certeza que tem muita gente se identificando com esse conteúdo e eu queria saber, assim, se tem gatilho, né? Que você falou que o pânico às vezes não tem, que a pessoa pode estar dormindo, mas são problemas que a gente tem na vida mesmo? Normalmente os dois, eles têm uma relação muito clara com o estresse, tá? Então, assim, a gente escuta muito o quê? A pessoa teve um ataque, uma crise, alguma coisa, você pergunta, a pessoa fala assim, tô com um problema no trabalho, tô numa separação de um casamento. Outra coisa que pega muito, álcool. Porque o álcool, né, gente, a gente gosta, mas ele bagunça muito o processo químico da cabeça, né? E também a questão do sono. Inclusive, agora mesmo, não posso identificar, né, mas eu estava atendendo uma cliente que me contou isso, assim. Ela teve uma crise essa madrugada, foi até curioso, porque eu ia falar aqui, ela me contou, né? E ela me contou assim, eu tô há 4 dias sem dormir direito. Então, todos os nossos processos, o sono é fundamental para tudo que tem no nosso cérebro. Então, você não dormiu direito, a gente pode falar sobre sono um dia também, não dormiu direito, pode ter certeza que vai bagunçar um monte de processo. E como que a gente age? Com a gente mesmo e também já vou emendar na pergunta, né? Quando a gente está vendo uma pessoa em crise. Você falou do gatilho, Paty. Primeira coisa assim, se a gente conseguir identificar o que provoca, bacana, porque aí a gente nem se coloca naquela situação, né? Então assim, eu tô vendo que eu tô muito agitado por causa do trabalho, eu faço uma coisa preventiva, eu tenho formas de lidar com isso, que exercício físico, né? Dormir bem, relaxar, terapia. Lazer, terapia. Agora, Paty, está acontecendo a crise de ansiedade ou a crise de pânico. Lembra que eu falei que o nosso corpo, ele começa, né? Ele acelera e tudo mais. Não adianta falar para a pessoa parar, por exemplo, porque não é um processo voluntário, né? A pessoa não sabe, o corpo dela está reagindo Ela não automático. consegue controlar, né? E é muito interessante ver como que a gente não controla o nosso corpo, né? Ele entra num processo e a gente não para. O que a gente tem que fazer, Paty? A gente tem que tentar fazer a pessoa focar em coisas que estão fora. Por quê? Porque ela vai percebendo o corpo dela estranho e isso vai alimentando. Então, o meu corpo está estranho. Eu percebi, eu fico preocupado, eu deixo o meu corpo mais estranho. Então, fica naquela coisa. O que a gente orienta muito? Faz a pessoa olhar em volta, olhar para fora, não reparar no que ela está sentindo. Por exemplo, tem uma coisa que até o pessoal já deve ter ouvido, que é assim, Paty, me fala 5 coisas que estão em volta de você. Descreve para mim, tem um vasinho aqui, a flor é branca. Conforme a pessoa vai olhando para fora, você percebe que ela distrai do que ela está sentindo, né? Ela está focando fora. Naturalmente, baixa. Em crise de pânico, costuma ser mais intenso, né? Aí a gente pode pedir, por exemplo, para a pessoa pegar gelo na mão, porque é desconfortável, né? Ela pega o gelo, ela começa a sentir o desconforto, ela esquece do peito, esquece do que ela tá sentindo. Menino, que aula! Renan, adorei. Pena que o nosso tempo acabou, mas se você se identificou, entra lá no Instagram do Renan Fileto para você ter mais orientações, ele conversa com você lá, ele tá como Renan S. Fileto e também tem o Linktree ali para você marcar a sessão com ele ali, né, Renan? O Renan é maravilhoso, ele tem aquele bate-papo informal, ele tem lencinho pra gente lá, tem chocolatinho e é o cara que tá aqui com a gente toda semana. Renan, muito obrigada, viu, mais uma vez. Acho que esse tema a gente sempre tem que voltar. Estamos no Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. A gente sabe que muitas vezes algumas coisas podem levar aos extremos. Obrigada mais uma vez. Imagina, o pessoal que precisar, então, só clicar no Instagram, vai direto pro meu WhatsApp e a gente marca uma conversa, né? Maravilha, Renan. Obrigada, ótima semana para você.